Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós faremos uma breve introdução às perdas de carga no escoamento. Antes de falarmos das perdas de carga, é importante nós definirmos o que é a carga do escoamento ou carga do fluido no escoamento. E para falarmos de carga, nós lançaremos mão da equação de Bernoulli. Lembrando, a equação de Bernoulli ela expressa a quantidade de energia por unidade de massa que o fluido possui ao longo do escoamento. E ela pode ser escrita dessa forma: P sobre massa específica, P é a pressão, velocidade ao quadrado sobre 2, mais Gz. G é a gravidade, Z é a elevação em relação a alguma referência. E a equação de Bernoulli ela tem alguns pré-requisitos, como escoamento em regime permanente, escoamento incompressível, o escoamento ao longo de uma linha de corrente e ausência de atrito viscoso. Ela diz que a energia total do fluido, ou seja, a energia em forma de pressão, mais a energia cinética e mais a energia potencial gravitacional, esse somatório ele é constante. Ou seja, em qualquer ponto que nós medirmos a energia total do fluido, a qualquer ponto do escoamento, essa energia total vai ser igual. Isso não significa que as parcelas sejam constantes. A pressão pode mudar, a velocidade pode mudar, a altura do fluido pode mudar, mas as variações de uns e de outros, elas se compensam de forma que a energia total seja mantida. E como a equação de Bernoulli escrita dessa forma nos dá energia por massa, se nós adotarmos as unidades do Sistema Internacional de Unidades, todas as grandezas vão nos dar joule por quilograma. Se nós dividirmos os dois lados dessa equação por uma constante, nesse caso G, a gravidade, nós não alteramos a equação e passamos a ter pressão sobre peso específico, peso do fluido, a velocidade sobre 2G, mais Z, simplesmente a elevação. E isso é igual a uma constante, porque uma constante dividido por G, que é uma constante, continua sendo uma constante. E a essa constante nós então vamos denominar de carga. Então a carga do fluido, ou a carga do escoamento, é a energia por peso do fluido. Se na equação anterior era energia por massa, massa vezes gravidade nos dá peso. Então essa equação, ou a carga do fluido, é energia por peso. E a unidade de medida, adotando o sistema internacional, passa a ser metro. Então é uma unidade bastante fácil, por isso que muitas vezes a gente fala em altura manométrica e simplesmente está lá metro. E no caso de um escoamento ideal, a energia que o fluido possui, ela se mantém constante, como é expresso na equação de Bernoulli. Então a mesma coisa vai acontecer com a carga do escoamento. Então a gente pode escrever que a carga 1 na seção 1 do escoamento é igual à carga 2 numa seção 2 do escoamento. Isso porque é um escoamento ideal. O escoamento real ele não vai cumprir todos os requisitos da equação de Bernoulli, especialmente a ausência de atrito viscoso. Isso porque os fluidos eles possuem a sua viscosidade, que nada mais é do que aquela resistência ao escoamento. Então, para que o fluido saia da seção 1 para a seção 2, ele vai apresentar uma certa resistência, e para vencer essa resistência, uma determinada quantidade de energia é gasta. Então, essa quantidade de energia gasta, a gente chama de perda de carga. Isso vai fazer com que o fluido chegue na seção 2 uma quantidade de energia menor do que ele saiu da seção 1. Isso, em termos de carga, então a gente pode expressar que a carga na seção 1 ela vai ser maior do que a carga na seção 2. Explicitando então a equação, a gente escreve que a carga na seção 1, que é uma seção amontante, é igual à carga na seção 2, uma seção ajusante, mais a perda de carga que ocorreu entre essas duas seções, conforme mostrado nessa esqueminha. Então o fluido entra em 1 com uma quantidade maior, ao longo do seu caminho ele vai gastando energia, ele vai perdendo energia e chega em 2 com uma quantidade menor do que ele estava em 1. Se a gente pensar numa instalação típica, a gente vai ter aqui embaixo, nós temos um reservatório de sucção,
nós temos um reservatório de recalque. Sucção é aquela parte que está antes da máquina. Aqui nós temos uma bomba, então essa bomba ela vai trabalhar para tirar esse fluido, vamos admitir que seja água, desse reservatório mais baixo e lançar esse fluido para o reservatório mais alto. E ao longo desse escoamento, se a gente nem se preocupar por enquanto com a máquina em si, com o papel dessa máquina, mas se a gente pensar apenas no escoamento, tanto nesse trecho de tubulação da sucção, quanto no trecho da tubulação de recalque, o fluido ele vai passar por algumas mudanças. Ele passa por mudança de direção, ele passa por mudanças de velocidade, porque toda vez que a gente tem uma restrição ou tem um alargamento, o fluido ele é acelerado ou é desacelerado. Mudanças de direção vão gerar perturbações no fluido, podem gerar vórtices, recirculação. Dependendo da velocidade do fluido, o escoamento ele vai ser turbulento. Então, toda vez que ele entra em contato com algum acessório, seja uma válvula, seja qualquer acessório, uma curva, uma derivação, o fluido ele vai ser perturbado, ou seja, aquele escoamento não vai ocorrer ao longo de uma linha de corrente. Esses desvios geram perturbações e todos esses fenômenos vão promover a perda de carga do escoamento. E mesmo que o fluido escoe apenas num trecho reto de tubulação, sem mudança de direção e sem perturbação alguma, o simples fato de existir a rugosidade da tubulação já vai gerar perturbações. A própria viscosidade do fluido vai gerar perdas, como dito no slide anterior, porque o fluido ele tem que se deslocar, mas ele oferece uma certa resistência. Então todos esses fenômenos somados geram perdas de energia no fluido, e essas perdas nós denominamos perda de carga. E essas perdas, então, elas podem ser classificadas ou divididas em duas classes, dois tipos. O primeiro deles é a perda de carga distribuída, que é aquela perda de carga que ocorre ao longo dos trechos retos de tubulação, sem perturbação de qualquer outra natureza que não seja o próprio escoamento e a rugosidade do tubo. Então, como ao longo da tubulação o fluido vai escoando e vai perdendo energia, a esse tipo de perda a gente denomina perda distribuída, porque ela ocorre ao longo de toda a tubulação e de forma cumulativa. Então, se a gente está numa posição mais a montante e compara a perda de carga com uma posição mais a jusante, essa segunda posição vai ter uma perda de carga maior, porque ela acumulou mais perda distribuída. E a segunda classe de perda é a perda de carga localizada ou singular. Ela, diferentemente da anterior, ela ocorre de forma pontual. Então, à medida que o fluido vai tendo contato com os acessórios, curvas, derivações, válvulas, alargamentos, reduções, ele vai sendo perturbado e aquela perda de carga ocorre naquele ponto. E aquela quantidade de energia ele perde, claro que ele não recupera, mas se não houver outra perturbação, ele continua perdendo apenas a carga distribuída. Então a perda de carga localizada ela ocorre de forma pontual, de forma singular, localizada, sempre que o fluido sofrer alguma perturbação. E a perda de carga total, ela nada mais é do que o somatório da perda de carga distribuída e as perdas de carga localizadas. Assim, então, a gente consegue caracterizar toda a energia perdida do fluido ao longo do escoamento. Nos próximos vídeos, nós estudaremos de forma detalhada cada um desses dois tipos de perda de carga. Com esse slide eu finalizo esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro o conceito de carga e de perda de carga. Espero que você acompanhe os próximos vídeos. Agradeço a sua atenção e até a próxima.